Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com Bandeirada, quarto bloco do nosso programa, sem perder tempo, Hora dos Momentos. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. Carlos. Oba, vamos lá. Foram mais de 75 milhões de Fuscas fabricados no mundo todo. Certo? Sim. Alguns desses viraram campeonato. Cara, que campeonato show, hein? Queridos ouvintes, estamos falando campeonatinho legal. Estamos falando da Fan Cup. Sim, foi um campeonato criado por... porque ele existe até hoje. Um campeonato criado por Franz Dubois em 97. Essas informações que eu vou passar, quem publicou foi o Rodrigo Mataro. São 760 quilos cada carro, todos réplicas do Fusquinha. Os motores chegam até 140 HP de potência. Pneu de rua, pneu radial, igualzinho andando na rua. Os custos de cada carro chegam a mais ou menos 30 mil libras, que dá mais ou menos hoje uns 150 mil reais. 130 a 150 mil reais por aí. O que acontece? E Rodrigo, sabe esse gás pode ser dividido entre pilotos. Sim, então, não precisa ser necessariamente só um. As corridas duram mais ou menos de 3 a 6 horas. Cada carro pode ter mais de um piloto. Então, também ajuda na popularização dessa categoria. O ápice disso... só o seguinte, você não precisa correr a temporada toda, você pode correr só algumas provas. Por exemplo, o último campeonato teve... O que está tendo agora... As provas são as seguintes, né? São provas disputadas. Teve prova em Brands Hatch, Oulton Park, Croft, teve prova em Zandvoort, teve prova em Silverstone, teve prova em Assen. Eu vou pegar aqui as provas que tivemos, que eu quero falar da principal daqui a pouco. Quero falar primeiro das provas, vamos dizer, comuns. A próxima, inclusive, já vai ser logo. Vê só. O campeonato desse ano são 7 pistas, né? Que fizeram parte vamos dizer, da Fan Cup Mundial. Porque ela também premia a subdivisão, viu, Carlos? É sensacional. Olha o calendário. Zolder, Manicurs. Sim, queridos ouvintes, Manicurs. Zandvoort. Aí voltou pra Zolder. Aí vai ter prova em Assen. E encerra em Dijon. Sim, naquele maravilhoso circuito de Dijon-Prenois. O ápice dessa... Caramba! Sensacional. O ápice, mais que conhecido até pela excentricidade da coisa, Carlos. Não são 24, são 25 horas de Spa. Sabe quantos carros tiveram na última edição? Quantos? 156 Fusquinhas andando pelos 7 km do circuito. Cara, vamos colocar aí. A pista tem 7. Meu, dá quase que pra colocar enfileirado esse carro na pista. Se bobear, dá pra a pista de Spa tem 7 km, 7.004. Isso. Cada carro tem 3,5. Não pra tanto, amiguinho, mas se bobear quase que enfileirado aquela descida da Eau Rouge. Da Eau Rouge pra Lecombe cabe inteirinho se bobear o grid. Sim. E olha, eu vou dizer uma coisa. O vídeo de 2019 não tá pronto ainda pela direção do campeonato, os melhores momentos. Mas eu vi a prova de 2018. Ô, Carlos,
não tem essa de, eu vou andar devagarinho. Os Fusqueta arrepia. Sim, eles não perdoam, não. É pé embaixo. É uma coisa sensacional. Eu fico perguntando que aqui no Brasil podia ter uma dessa, viu? De novo. O próprio Rodrigo Matar relembrou que a gente já teve provas dela. Já teve algumas provas com bastante Fuscas. Na Divisão 3, na Super 1600. A Fan Cup podia desembarcar aqui em Interlagos qualquer hora pra correr. Ia ser sensacional, imagina. Aquele monte não precisava ser toda a frota. Não. Não, ia ser bem legal. O 155 é só em Spa mesmo. O grid é um pouco menor durante a temporada. Até porque cada um corre por uma prova, né? Tem pilotos que correm a temporada toda, mas tem pilotos que fazem só uma ou outra corrida. O que é sensacional, de qualquer jeito, né? Sim, é maravilhoso, nossa. É sensacional, é disputado e é nostálgico ver aquele monte de Fusqueta correndo, hein, Carlos? Sim, é uma época que assim, a gente não teve a chance, mas quem é um pouco mais velho aí, quem tem de 40 e pouco pra cima, conseguiu ver um pouco desses ícones, no caso os Fuscas, a Divisão 3, que fazia frente pros Opalões e Maverick da vida. Com certeza. É isso aí, queridos ouvintes. O Fusca homenageado tanto nos personagens, com a figura do Ferdinand Porsche, quanto nos momentos, com a figura da Fan Cup, para apenas homenagear o carro mais vendido de todos os tempos, da história do automóvel mundial. E bom, vamos dar risada agora, Carlos, porque chegou a hora das notas. Começa o Circo dos Horrores. O Circo dos Horrores, que os ouvintes gostam dessas notas. Vamos lá então, gente. Hora do melhor e do pior da semana, hora do zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Bom, contrariando alguns ouvintes que vieram me perguntar por inbox se o RK a gente ia dar pro Álvaro Bautista. Não, gente, o Álvaro Bautista foi parar no hospital, na Superbike. A gente vai, quando a gente for colocar o resumo, a gente vai falar um pouquinho sobre cada prova. Não vai ter, não vai ser RK pra ele. RK, eu acho que vai ficar vazio o RK, né? O Carlos, não teve uma batida? Eu não vi nenhum assim que fosse de tamanha plasticidade e o piloto só queimou uma vidinha do gato card sem pormenores. Exatamente. Bom, o JR, o Carlos já colocou o Grosjean e eu coloco o Vettel. E posso falar uma coisa? JR tá recheado esse final de semana, hein? Tem uma lista. Will Power na última volta tentando sair, sentando o pé na ré. Grosjean e Magnussen na largada do GP da Inglaterra. O Grosjean sozinho na largada, no treino livre, batendo dentro do pit lane. O Mitch Evans tá recheado esse final. Foi. Tá caprichado de barbeiro esse fim de semana. Bom, o momento tosqueira. Tem algum? Quer citar algum? Que eu vou citar o Galvão. Infelizmente, terrível a transmissão dele. Mais preocupado em xingar a Liberty e o Giovinazzi. Perdidaço na transmissão. Não tem como não ser pro Galvão esse final de semana. Tenso. Tá meio... Assim, ele é um ícone, um cara incrível, mas tem hora que pisa fora da faixa. Pisou muito fora da faixa. Teus zeros, Carlos? Bom, zero pra Sebastian Vettel pela manobra infeliz de batendo na traseira do Verstappen. Bom, zero também pra Brad Keselowski no final de semana de se esquecer na NASCAR, e zero para Will Power, que foi figura
Eu só vi ele aparecendo na hora das barbeiragens nesse final de semana. Desapareceu mesmo, foi terrível o Will Power. Além disso, eu vou colocar 0, vai ser um 0 para cada um deles, né? Vai ser para Mercedes, para Ferrari e para Red Bull. A Mercedes por estragar a corrida do Bottas, apesar de que o Hamilton ganharia de qualquer jeito, mas a Mercedes pecou em não chamar o Bottas no safety car e isso prejudicou a prova. Do mesmo jeito a Ferrari, que não chamou o Leclerc. O Leclerc só foi ao pódio devido à batida do Vettel com o Verstappen. E 0 para Red Bull. Essa é mais doída ainda de dar o Carlos, mas quando eles mandaram o Gasly abrir pro Verstappen passar e o Gasly atrapalhar a corrida do Leclerc, fazendo as curvas um pouco mais devagar para prejudicar o Leclerc. O Leclerc não chegaria no Verstappen depois do que aconteceu. A atitude minúscula da Red Bull, medíocre, que infelizmente expõe o que há de pior na Fórmula 1 principalmente. No esporte ao motor, mas também na Fórmula 1. Triste. Pera aí um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Eu não digo que falou, mas que fez groselha nessa semana. Fernando Alonso. Faz tempo já, viu? Fernando Alonso cospe no prato que já comeu e quer voltar a comer? Pô, aí não, né, amiguinho? Não, aí é terrível. Um pouquinho de memória recente ajuda. Aí é terrível, aí não. O Alonso. Você já converteu um hater, você é tido pelo outro integrante como um dos maiores pilotos de todos os tempos, mas não, né, Alonso? Pelo amor de Deus, vai. Por favor, foco, meu filho. Foca na tríplice coroa, vai. Só isso que eu tenho a dizer. Vamos pro 10, então. Nota 10! Começo contigo, Carlos. 10 para Tyler Ankrum e Kurt Busch pelas vitórias incríveis na Gander Truck e Monster Cup. 10 também para Red Bull, onde mais uma vez ela soube com maestria usar a área publicitária, onde no 17º GP da história colocou como patrocínio a marca 007, ainda mais que o filme 007 tá para se lançar em 2020. E 10 fora do esporte motor para a final de Wimbledon, Novak Djokovic e Roger Federer. Durou quase 5 horas de jogo e foi emoção do início ao fim. E teve gente chiando que não teve que teve tie break no quinto set. Gente, menos, vai. Fica lá no sol 5 horas jogando pra ver se vocês aguentam, vai. Menos. Certíssimo em ter tie break e foi um jogaço. 2 monstros. Qualquer esporte é sempre legal quando a gente vê monstros sagrados competindo. A história sendo feita em cada esporte. O meu 10, além do Hamilton, que fez o que quis, pisou, esfregou e saiu arrastando a sola. Sabe qual vai ser o meu outro 10, Carlos? Fale. Foi o momento mais hilário do ano na Fórmula 1 até aqui. A coletiva de quinta-feira. Nossa, foi palhaçada a rodo. Daniel Ricciardo, Lando Norris e Lewis Hamilton. Pra explicar o que aconteceu, queridos ouvintes, eu vou falar o português claro, tá? O Ricciardo, no meio da coletiva, ele pergunta pro Lando Norris se o Lando Norris já tinha pelo pubiano, ou popular pelo no saco. Aí começou todo mundo rir, até os repórteres achando que tinham errado alguma conta. O Ricciardo, não, o problema é aqui só. E o Lando Norris tentando se segurar, mas não tem jeito, né? Quando você pega um E aí palhaço, o Hamilton ainda em tom descontraído falando sobre a barba do Mansell, tentando controlar. Aí nas pontas o Giovinazzi e o George Russell meio tipo, vamos acabar logo a coletiva. Não aguentou, o Lando Norris caiu na risada, começou a chorar de rir, parou a coletiva, foi uma diversão total. Não bastasse isso que o Ricciardo fez, tu viu o que ele fez com o Carlos Sainz? Não vi. Na entrevista pra TV espanhola, o repórter tá lá perguntando pro Sainz e pro Norris
passa o Ricciardo abaixado e dá um tapa no parque de diversão do Sainz. Opa! Só que ele tapa Vai, pro ó, lado ali. presta atenção. Ele passou por baixo e toma ali, dando aquela porrada no Lang Johnson do Carlos Sainz, que saiu correndo atrás. Sabe aquele tapa de levinho do tipo, opa, presta atenção. E você tá dando entrevista, você não pode falar nada e você tem que continuar. E ficar quieto. Mas dentro, tipo, putz, grilo, mantendo a postura. Eu olhando do lado assim, eu te pego. E dói depois eu te pego. Não, o Ricciardo é um palhaço, a Fórmula 1 fala, o ambiente no paddock é outro quando ele tá lá. Precisa de um carro só, né? Mas... Não, é aquela coisa de más escolhas, né? Ele não soube escolher certinho, aí acabou o certo da Red Bull pelo duvidoso da Renault e aí tá pagando por más Pra escolhas. terminar, pra gente encerrar, porque já tá terminando o nosso tempo, só pra citar, 10-3 moleques que estão voando nesse fim de semana, voaram, né? Eu não vou falar do Petekoff, porque o Petekoff nesse fim de semana não foi bem, mas tá liderando a Fórmula 4 italiana. Mas pra Igor Fraga, Enzo Fittipaldi e Bruna Tomazelli. A Bruna andando muito bem na USF 2000. Igor Fraga e Enzo Fittipaldi na rodada dupla da Fórmula Regional, 2 pódios, incluído uma vitória para o Igor Fraga na primeira prova. Os dois subiram no pódio nas 2 provas. Se tivermos ajuda, e digo tivermos, os pilotos brasileiros tiverem ajuda e tiverem oportunidades, nós estamos bem pro futuro, porque estão aparecendo nomes muito bons pro futuro, Carlos. Sim, galera aí, você que tem conglomerado, é CEO de alguma grande empresa, dá uma atenção. Não vai na do Nelson Rodrigues não, tudo bem, ele foi um ótimo escritor, mas futebol não é o ópio do povo não, tem outras coisas, não é só futebol. Dá pra perceber que tem bastante coisa. Isso aí, queridos ouvintes, estamos chegando no fim do programa, hora da gente ir embora. É hora da gente ir, então, desde já, agradecendo todos vocês pela participação com a gente, todos vocês pela audiência. E, bom, semana que vem a gente vai voltar, claro. Lembrando que durante terça e quarta a gente vai postar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, os resultados das principais categorias nesse fim de semana, né? A gente teve, só pra falar as provas que tivemos nessa semana, a gente teve o trio americano, né, do monoposto, que é a Indy Lights, a Pro 2000 e a USF 2000. Tivemos Fórmula 2, Fórmula 3, Super Fórmula, Eurofórmula Open. Tivemos também o Campeonato Europeu de Velocidade, o Seve Repsol. Tivemos o Mundial de Motocross, Superbike Brasil, de volta ao Superbike Brasil. Muito bacana correr em Goiânia. Novas medidas foram tomadas pela direção do Superbike. Mundial de Superbike, a gente falou do acidente gravíssimo do Álvaro Bautista na Superpole de domingo, mas vamos postar os resultados. Tivemos Mercedes Challenge, Copa HB20, Euronascar, a primeira pole de Jacques Villeneuve na categoria. Tivemos a Copa Truck com o título do André Marques. Também vamos falar na fanpage o porquê. Não, peraí, o título foi do Roberval Andrade. O Roberval Andrade foi punido pelo toque no Salustiano, perdeu a 3ª posição, caiu para 7º e o Marques acabou campeão da categoria da Copa por 1 pontinho. Caramba, aí sim fomos surpreendidos, sabia disso não. Tivemos o Blancpain World Challenge Europa, a prova em Zandvoort, a última prova antes das 24 horas de Spa, que acontece em dia 28. Mas tudo isso vai ficar para a fanpage, né? A homenagem ao Fusca merecia o destaque no programa de hoje, e por isso que o Sexta Marcha foi reduzido. E claro, a gente vai encerrar o programa, eu e o Carlos, homenageando Sérgio Jimenez e Cacá Bueno, campeões e vice do Jaguar I-Pace Trophy, primeiro ano do campeonato de carros de turismo elétrico, título para o Brasil, vice para o Brasil, título dos construtores. Carlos, grande abraço e até semana que vem. Abraço, Rodrigo, abraço a todos que nos ouvem, mais uma vez o nosso muito obrigado e até semana que vem. Semana que vem estamos aí, a gente espera que o Eric esteja recuperado também e esteja de volta.
E é isso aí, queridos ouvintes. Então, um grande abraço. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau! Bandeirada.